Eu quero pensar então com vocês sobre a maior tragédia da história e a maior promessa de redenção. Nós precisamos ainda hoje, irmãos, ter esse cuidado para não dar ouvidos às dúvidas que querem implantar na nossa mente acerca da palavra de Deus. A Bíblia é a verdade. Passa o céu, passa a terra, ela não vai passar, ela não pode falhar. Este livro não é um livro apenas religioso, ele não é velho, ele não é novo, ele é eterno, ele é eterno, ele não precisa ser ressignificado, ele não precisa ser atualizado, ele é a palavra de Deus, para sempre a palavra de Deus. Toda vez que alguém abre os ouvidos para escutar a negação da palavra de Deus, ele está em risco. E tem muita gente hoje, irmãos, negando a palavra de Deus. Tem muito seminário teológico hoje negando a palavra de Deus. Tem muita instituição religiosa de ensino hoje negando a palavra de Deus. Tem muitos teólogos liberais hoje negando a palavra de Deus. E nós precisamos estar atentos. O diabo doura a pílula. Ele não chega com um tridente. Ele não chega com um chifre, cuspindo fogo. Ele chega fazendo propostas mirabolantes, ofertas atraentes. E desta maneira ele levou os nossos pais à queda. Meus irmãos, deixa eu lhes dizer algo. A ingratidão é a porta de entrada para o pecado. Quando você está ingrato por aquilo que você é, por aquilo que você tem, você está em grande perigo. Quem era Adão? Ontem Adão era nada. Nada. Hoje, ele é homem, recebendo a presidência do ar, do mar e da terra. Hoje Deus coloca diante dele a administração dos pássaros dos céus, dos animais da terra e dos peixes do mar. E ele está insatisfeito. E ele quer mais. E ele quer ser igual a Deus. O anjo da guarda, o querubim da guarda, estava na posição de maior honra no céu. Mas ele não ficou satisfeito, ele queria mais. Queria estar acima das outras estrelas, acima dos outros anjos e ser igual a Deus, e se transforma em demônio. O filho pródigo tinha a casa do pai, a mesa farta da casa do pai, mas ele estava insatisfeito, ele queria mais, ele queria além dos muros, um país distante. Toda vez que você olha para a sua vida e diz, não, eu mereço mais, você está em grande perigo, porque a insatisfação é a ingratidão, e pode ser o caminho da megalomania, caminho escorregadio para o pecado. O diabo promete que não pode dar. Ele é um farsário, ele é um enganador, ele é um mentiroso. O pecado é um embuste. O diabo promete vida e dá morte, ele promete liberdade, escraviza, ele promete libertação e bota você numa masmorra. Ele promete felicidade e te põe em tristeza. Ele promete mundos e fundos e paga você com culpa. Visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa. Então os problemas ecológicos é maldição de Deus, a queda. Você não precisa plantar a erva daninha, ela nasce. Aliás, você precisa botar veneno nela, senão ela sufoca a planta que você plantou. A terra produz por si mesma a erva daninha, espinhos, cardos, abrolhos. Você tem que estar lá ou jogando veneno, ou capinando, ou limpando, senão o que você plantou, o que você regou vai ser sufocado, não vai crescer, não vai produzir. A terra foi amaldiçoada por causa do pecado do homem. Não só do suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. Ou seja, a consequência do pecado é o quê? A morte. A morte, com as suas mãos geladas que vêm e arrancam dos nossos braços pessoas que amamos. Consequência do pecado. Mas louvado seja Deus, porque o Senhor Jesus Cristo
morreu, foi sepultado, e lá nas entranhas da morte, diz a Bíblia que ele arrancou o aguilhão da morte, matou a morte e ressuscitou, inaugurando a imortalidade. E agora a morte não tem mais poder de ter a última palavra, porque a morte foi vencida. E Jesus hoje é a ressurreição e a vida, e ele diz: aquele que crê em mim não morrerá eternamente, passou da morte para a vida. Louvado seja o Senhor. Aqui você não mora mais, aqui você não é bem-vindo mais. E ele saiu do jardim, foi expulso do jardim. E o homem é um peregrino. O que eu acho maravilhoso, sabe o que é? É que quando você volta lá para o livro de Apocalipse, o Deus que restaura todas as coisas, você vai ver um jardim restaurado, muito superior ao jardim da terra. Porque o que o diabo tentou destruir, o Senhor restaurou. E agora nós não teremos apenas uma vida num jardim de delícias na terra, nós teremos um corpo semelhante ao corpo da glória do Senhor Jesus. E agora nós viveremos para sempre, sempre com Ele, neste jardim restaurado, nesse jardim de delícias, na casa do Pai, no paraíso, na Nova Jerusalém, na cidade santa, onde não tem choro, onde não tem dor, onde não tem luto, onde não tem morte, onde não tem tristeza, onde não tem doença, onde não tem adeus, onde não tem culpa, onde não tem pesar, e nós estaremos para sempre com Ele, porque a obra da redenção é maior do que as consequências do pecado. Deus prometeu vitória sobre o diabo. Deus prometeu não apenas vitória sobre o diabo, mas Deus prometeu vitória sobre a desesperança. Deus promete não só vitória sobre o diabo, não só vitória sobre a desesperança, Deus promete vitória sobre o pecado. É assim que Deus olha para você. Ele não vê o seu pecado, Ele não vê as suas mazelas, Ele não vê as suas tragédias, Ele vê a justiça de Cristo cobrindo você, Ele vê o ouro da glória de Deus cobrindo você. É assim que o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Deus fez com Adão e Eva lá no Éden, cobriu-os com peles de animais, dizendo: vocês estão cobertos com sangue. Está aqui a promessa da plena redenção que vai acontecer no sangue do Cordeiro. Oh, amados irmãos, isso é tão empolgante para nós, porque o pecado é uma tragédia. Mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Deus virou a mesa, Deus mudou o placar do jogo, e Deus trouxe para nós eterna e copiosa redenção.